Olá, meu nome é Sheila Carminati, eu sou sócia fundadora do escritório Carminati Dangui e sou especialista em direito empresarial e direito administrativo. Hoje eu vim conversar aqui com vocês sobre participação de licitações nas nossas empresas, clientes e amigos. Então, a maior parte das pessoas acha que tratar com a administração pública é complicado, é burocrático, é difícil, muitas vezes pode ser arriscado devido às multas e penalidades possíveis de serem aplicadas, né? Devido a isso, as empresas tendem a perder grandes chances de participarem desse mercado de venda de produtos e serviços para a administração pública, seja municipal, estadual ou até mesmo federal, por medo dessa situação, medo da burocracia e de alguns entraves que podem acontecer aí, tanto na participação da licitação quanto durante o contrato administrativo. Acontece que, embora a gente tenha que prestar atenção em alguns aspectos, há vantagens muito grandes em participar de licitações, porque geralmente os valores nas licitações eles são mais interessantes, é, existem mais regras, então a possibilidade de você não receber é menor, você tem ali um ente de confiança para o qual você está vendendo, fora os volumes que a administração pública, né, acaba contratando, que são muito maiores do que no âmbito privado. Para você vender a mesma quantidade de serviços e de produtos, fica bem mais difícil de você vender no setor privado do que no público, que já compra grandes quantidades de uma vez só. Embora exista essa vantagem, é certo que deve ser prestado atenção em alguns aspectos, sim, quando você vai participar de uma licitação. Então, desde o planejamento para participar das licitações, é importante que você tenha uma consultoria jurídica, uma consultoria contábil também muito boa. Primeiramente, para você verificar qual tipo de licitação você deseja participar. Se é uma licitação de pequena, média ou que permite até grandes empresas. Hoje, muitas licitações são para pequenas e médias e microempresas, né? Na parte de médio porte e grande porte também existe, mas a gente vê cada vez mais frequente licitações exclusivas para micro e pequenas empresas. Quando você vai, a partir de um planejamento ali com a sua assessoria jurídica, você consegue planejar em quais licitações vale a pena você participar ou não, de acordo com o porte, né, e de acordo com o faturamento da sua empresa. Até para você evitar uma aplicação de multa, uma desqualificação, uma declaração de inidoneidade, uma série de problemas que você pode ter se você não se atentar para esse fator. Outra coisa que é importante quando se fala em licitações e contratos administrativos é que você, antes de participar da licitação, leia muito bem o edital e peça ajuda para um advogado da sua confiança, que de preferência tenha uma especialização na área, né, de licitações e direito administrativo, para que ele verifique se os documentos que você está querendo apresentar ali estão de acordo com o edital. Você vai verificar o que está sendo solicitado na habilitação, quais são as regras para participar dessa licitação, que tipo de documento, se precisa algum tipo de autenticação ou não, se você precisa correr atrás, talvez, de um documento lá com uma agência certificadora, como, por exemplo, a Agência Nacional do Petróleo, ou uma agência de controle ambiental, tudo isso tem que ser verificado no edital, quais os prazos de validade exigidos, né? E com uma assessoria ali jurídica, você consegue ter certeza que não vai ser desclassificado. Bem assim, se você tiver uma boa assessoria, você pode verificar situações em que está sendo exigido documentos que a administração pública não poderia exigir. Quando verificado isso, você pode fazer uma impugnação ao edital, ou você pode suscitar uma dúvida quando o edital ficar ambíguo, quando o edital ficar muito aberto a questionamentos, né? Você suscita uma dúvida, só que existe prazo para poder fazer isso.
Então, é importante seguir o regramento da administração pública para que você faça essa impugnação ao edital, para que você suscite a dúvida de forma adequada, no prazo correto, e não seja prejudicado, né? Muitas vezes você pode até, com essa suscitação de dúvida ou impugnação, vir a até mesmo modificar o edital. Diante disso, é importante uma assessoria, né, para você conseguir fazer essa análise técnica de fato do instrumento convocatório da licitação. Uma vez feita essa análise do, do instrumento convocatório, aí a gente entra na fase de fato de licitação, né? O dia da licitação lá. Também é importante que você saiba quais as hipóteses de recurso e quando você pode fazer o recurso. Nesse caso, é importante uma boa leitura do edital para que você não tenha problemas ali na hora de ficar nervoso ou de perder a oportunidade de fazer um recurso que era importante que você fizesse. Feito o recurso, você também tem que ter em mente quais são os prazos para essa resposta do recurso, como é que fica, se prossegue a sessão de licitação, se não prossegue. Então, embora tenha vantagens a licitação, e muitas vantagens, vale muito a pena a participação, mas não quer dizer que você possa prescindir de uma assessoria, de uma consultoria, de alguém para lhe tirar as dúvidas, né? Assim, o empresário fica muito mais tranquilo e vai ter vantagem técnica sobre os seus concorrentes, que eventualmente não vão ter assessoria nenhuma. Só depois que surgem os problemas é que aí vai ser procurada a assessoria. E muitas vezes poderia ser evitado ou poderia ter uma vantagem competitiva se você tivesse bem informado e bem assessorado. Depois de passar dessa fase de licitação, também é importante que a empresa que venceu a licitação, na hora de pôr o contrato, né, em andamento, de fato cumprir o objeto contratado, né, entregar os bens ou prestar o serviço, ela esteja de acordo com o que é previsto no contrato administrativo, no edital, na ata de registro de preços. Ela não pode ter atrasos, ela não pode ter entrega de um bem que não foi contratado, por exemplo, foi contratado um maquinário com especificidade X. Se você entregar um maquinário com especificidade diferente, você está descumprindo o contrato, você pode ter multa, pode ter declaração de inidoneidade, pode ter suspensão do direito de contratar com a administração pública. São coisas assim bem sérias. Então, é importante que seja levado a sério e que você tenha uma assessoria nessa continuidade do contrato, na execução do contrato, para evitar que esse tipo de coisa aconteça. Eventualmente, se acontecer, não por vontade do fornecedor, né, não por vontade do empresário, mas às vezes acontece, a gente sabe que acontecem situações que não são, né, não estão ao alcance do empresário modificar. É importante que você tenha uma assessoria que vai poder fazer uma defesa, uma justificativa, caso seja aberto um processo administrativo contra a empresa, que vai poder justificar quais as razões que levaram aquele atraso, que levaram aquele suposto descumprimento contratual, mas que de fato não foi por responsabilidade da empresa. Com uma boa defesa, você evita a aplicação de multas e aquelas penalidades já referidas anteriormente, o que representa um grande descanso, né, no empresário, que não vai precisar se preocupar com esse tipo de penalidade, que de fato é muito grave. Para uma empresa que lida muito com licitações, por exemplo, ter uma declaração de inidoneidade, é basicamente decretar a falência da empresa, porque ela não vai mais poder tratar com a administração pública. E se a maior parte dos rendimentos dela vem disso, ela vai acabar fechando, com certeza. Então, uma boa defesa é muito importante. Também no caso de alteração de valores, flutuação da inflação, do dólar, alteração de preços no fornecedor, tudo isso também pode levar a pedidos administrativos de alteração do contrato, de reequilíbrio econômico-financeiro do contrato administrativo.
Para ser solicitado esse reequilíbrio, ele pode ser feito de forma administrativa, primeiramente, e até reiterado, né, numa ação judicial, caso seja julgado improcedente na seara administrativa. Além dessa situação, também tem casos de fato que é necessário o ingresso na justiça dessa empresa que lida com a administração pública para cobrar um valor ali que, que não foi pago, para questionar uma alteração de preços, para questionar exigências abusivas da administração pública, nulidades num processo administrativo que aplicou penalidade, uma série de situações que podem acontecer ao longo do cumprimento de um contrato, ou até no momento da rescisão do contrato, se houver uma rescisão unilateral, por exemplo, por parte da administração pública. Assim se faz mais importante ainda que você tenha uma assessoria aí de confiança. Por último, mas também muito importante, é imprescindível que a empresa tenha um profissional de confiança para que oriente ela no caso de ser necessário haver defesa, né, e justificativa perante órgãos de controle externo, que a gente chama. Então, por exemplo, um Ministério Público, um Tribunal de Contas do Estado, um Tribunal de Contas da União. Nesses casos, não é só a administração pública que contratou com você, por exemplo, o município, o estado, que pode sofrer penalidades. A empresa contratada, se foi identificada alguma irregularidade, pode sofrer penalidades a partir do Tribunal de Contas, a partir do Ministério Público, pode ser aberto processos, né, à parte, onde vai trazer diversas dificuldades para a empresa, muita dor de cabeça, de fato. Então, para evitar essa situação, ou até para defender a empresa, no caso disso acontecer, porque pode acontecer, independente da vontade da empresa, às vezes acontece uma situação que fica mal explicada e é necessário haver defesa. Também é importante contar com um profissional aí da sua confiança. Então, em resumo, as licitações, a compra pública, ela é muito interessante para as empresas, porque a compra é em valores altos, é uma instituição, né? São instituições ali que são de confiança, é muito difícil que você tenha problemas de receber o que você prestou. E, né, nesse meio inconstante que nós vivemos, uma coisa é certa, a administração pública sempre vai precisar contratar serviços e bens. Diferentemente da iniciativa privada, que passa por fluxos, a administração pública sempre vai estar ali, ela sempre vai precisar de certos bens que ela não pode produzir por conta própria, ou serviços que ela não presta por conta própria. Por isso é tão interessante participar das licitações. No entanto, embora seja muito interessante, né, lucrativo, também não se pode olvidar a parte dessa assessoria nas licitações, que é simples, não tem nada de complexo, mas é muito importante, porque a empresa sozinha, sem um consultor, sem alguém que de fato conheça a fundo o direito administrativo, que conheça a fundo essas regras de execução de contrato, de participação de licitações, de recurso, de impugnação, de processos judiciais, processos mediante Tribunal de Contas, Ministério Público, ela acaba estando sozinha e à mercê de riscos, riscos de perder oportunidades e também riscos de sofrer penalidades, de sofrer prejuízos por situações que ela poderia evitar se tivesse bem amparada numa prestação de serviço de consultoria e até mesmo do serviço, por que não, né, de contencioso, tanto de um advogado, quanto também, em alguns casos, o contador também vai poder lhe ajudar bastante, principalmente no planejamento prévio ao ingresso de uma licitação, a quais valores você pode praticar. Isso aí também vai ser muito importante na hora de você fazer os seus lances, a sua proposta para a administração pública. Então, em geral, falando de licitações
e as suas vantagens e também riscos e necessidade de consultoria, em geral seria isso por hoje. Em havendo mais dúvidas, fico à disposição e podem mandar as perguntas aqui nos comentários. Muito obrigada. Tchau, tchau.